A gente usa inteligência artificial todo dia, né? Mas já parou para pensar como elas realmente funcionam por dentro? Hoje, a gente vai desvendar a tecnologia no coração desses sistemas, desde como entendem uma conversa até como podem ser aplicadas no mundo real, de um jeito que talvez ninguém imagine. Vamos lá? A questão central é essa, né? Quando a gente digita uma pergunta, como é que a máquina sabe qual palavra faz mais sentido para continuar a frase? Parece até mágica, mas a resposta, na verdade, é muito mais interessante que isso. No fundo, não se trata de consciência, de entendimento de verdade. Se trata de matemática pura. A IA está o tempo todo calculando, com base em tudo que eu já li, qual é a palavra mais provável de aparecer agora. É, no fim das contas, um jogo de adivinhação e incrivelmente sofisticado. E a arquitetura que permite esse jogo de adivinhação tem um nome: Transformer. É esse o conceito fundamental que a gente precisa desvendar agora. Apresentado lá em 2017, o Transformer simplesmente revolucionou a área de IA. Modelos como o GPT e o Gemini, que a gente ouve falar tanto, são todos construídos sobre essa base. A função principal dele é exatamente essa: analisar um texto e prever, com uma precisão impressionante, o que vem a seguir. Para entender como ele faz isso, a gente pode quebrar o processo em 3 etapas principais, ok? Primeiro, o texto precisa virar número. Depois, esses números são processados várias vezes para entender o contexto e só então, no final, o modelo faz a previsão dele. O primeiro passo, então, é o tal do embedding. O modelo não lê palavras como a gente, ele lê números. Cada palavra ou pedacinho de palavra, que a gente chama de token, é convertido numa lista bem longa de números, um vetor. E esse vetor é tipo uma impressão digital do significado daquela palavra em relação a todas as outras. Certo, então o texto virou um número. Mas como o modelo entende o contexto? A melhor analogia para explicar o mecanismo principal dele, a autoatenção, é pensar numa busca na internet. Funciona mais ou menos assim. Para cada palavra, o modelo cria uma query, uma consulta. É como se a palavra perguntasse: "Ei, quem no resto da frase tem mais a ver comigo?" As outras palavras respondem mostrando suas keys, suas chaves, como se fossem os títulos de páginas. Quando uma query encontra uma key que parece relevante, ela puxa o value, o valor, que é a informação de fato daquela palavra. Agora, imagine esse processo de busca acontecendo milhões de vezes dentro dos blocos Transformer. Cada palavra fazendo uma busca em todas as outras. É assim que o modelo constrói um mapa super complexo de relações e consegue entender o contexto de um jeito muito profundo, não importa se as palavras estão longe uma da outra na frase. Ok, então, deu para entender que essa arquitetura é uma máquina poderosa para achar padrões em sequências de texto. Mas, e se a gente aplicasse essa mesmíssima lógica num tipo de dado que não tem nada a ver? De um lado, a gente tem as probabilidades abstratas da linguagem. Do outro, a realidade física da Terra, do solo. Parece que não tem conexão nenhuma, né? Mas a lógica fundamental que a gente acabou de ver pode sim unir esses dois mundos. Vamos então para um cenário completamente novo e ver como isso se aplica na prática. Em vez de prever a próxima palavra, o desafio agora é classificar tipos de solo. Classificar solo é um trabalho super manual e bem complexo. Especialistas precisam coletar amostras, fazer análises em laboratório e interpretar dezenas de variáveis, como textura, cor, pH e muito mais, só para conseguir determinar o tipo exato daquele solo. E aqui que a história fica interessante. Pesquisadores da Embrapa se perguntaram: e se a gente usasse uma rede neural com um princípio de aprendizado profundo parecido com o de um transformer, para tentar automatizar essa tarefa? E essa imagem aqui ilustra o conceito perfeitamente. Olha só a arquitetura. Temos dados de entrada, camadas que processam e misturam a informação e uma saída, que é a classificação. Os detalhes técnicos são diferentes, claro, mas a ideia central é exatamente a mesma: encontrar padrões em dados complexos. E os dados eram gigantescos, mais de 4.000 perfis de solo, e cada um deles era descrito por mais de 3.000 variáveis. A tarefa da IA era aprender os padrões escondidos nisso tudo para classificar corretamente cada perfil numa das 13 categorias principais de solo brasileiro. Então, como é que a IA se saiu? Os resultados revelam tanto o poder dessa abordagem quanto uma das suas maiores limitações. No primeiro nível de classificação, o mais simples, com 13 tipos de solo, a precisão geral foi de 63,38%. É um resultado promissor, sem dúvida, mas ele esconde uma história bem mais complexa. Agora, olha só o que acontece quando a tarefa fica mais difícil.
Conforme o número de classes possíveis aumenta, de 13 para 59, 177 e até quase 500, a precisão cai drasticamente. Isso nos leva a uma pergunta muito importante. Se essa arquitetura é tão poderosa, por que ela não conseguiu acertar mais? A resposta não está no modelo em si, mas nos dados que ele recebeu. Isso aqui é uma matriz de confusão. A diagonal mostra os acertos. Fora da diagonal, a gente vê os erros, onde o modelo se confundiu. E ela conta uma história bem clara sobre o porquê dos resultados serem o que foram. O ponto crucial é esse, o desequilíbrio dos dados. A classe Argissolo, por exemplo, que tinha quase 1000 exemplos para treinar, foi aprendida com 78% de precisão. Já a classe Organossolo, que tinha só 8 exemplos, teve 0% de acerto. O modelo simplesmente não teve dados suficientes para aprender o que era um órgano-solo. Isso nos traz a grande conclusão de hoje. Seja para prever a próxima palavra numa frase, ou para classificar um tipo de solo no campo, a arquitetura da IA é uma máquina incrível de encontrar padrões. Mas ela só pode encontrar os padrões que existem nos dados. A qualidade do que entra determina diretamente a qualidade do que sai. A mesma lógica fundamental está sendo aplicada agora em biologia, em finanças, em arte. Isso nos deixa com uma pergunta. Ao vermos essa tecnologia se espalhar por tudo, onde mais esses caçadores de padrões vão encontrar seu próximo desafio? Obrigado por acompanhar.